17 e 18. Tanta coisa boa, irmão, já foi falada aqui nessa noite. Eu estava dizendo ali, Jesus, o que é que eu vou dizer? Se tivesse não me dado a oportunidade, eu já estaria muito satisfeito. Todos encontraram? Amém! Lucas capítulo de número 15, versículo 17 e 18 diz assim: E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Vamos repetir, irmão, o versículo de número 17. E tomando em si. Querido Deus, maravilhoso e eterno, diante da sua santa e gloriosa presença que nos encontramos, para lhe agradecer, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agradecer, ó Deus, por essa palavra que acabamos de ler, que essa palavra penetre em cada coração na noite desta dia. Pai, eu te peço agora, humildemente, Senhor, que o Senhor venha me usar como o Senhor tem usado, quando eu tenho passado, com poder e autoridade, para falar das tuas grandezas nessa noite, no nome de Jesus e por todos desse mundo. O pastor Fábio falou que hoje é o culto de libertação. Nós chegamos aqui no primeiro louvor que nós ouvimos, que falava uma estrofe que dizia: era um pecador, andava sem Jesus. Quantos andavam sem Jesus aqui, irmãos? Quantos andavam sem Jesus? O salmista, no Salmo 116, o verso 12, como foi frisado aqui também, ele dá uma expressão muito maravilhosa. Ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Aí eu pergunto à igreja nesta noite: que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Foi falado também aqui, irmão, em graça. Sem graça não tem graça. Nós estamos aqui, irmãos, por causa da graça. Os irmãos são os amantes da palavra de Deus, conhecem muito bem. Paulo chega numa igreja, que uma igreja que tinha os 9 dons, mas não tinha o principal, que era obediência. Irmãos, Deus não existe nada de nós. Só o que Ele quer de nós: duas coisas. Que nós adoramos em espírito. Em espírito. Cadê os adoradores? Aí o Senhor Jesus, uma certa vez, Ele diz: importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Os irmãos sabem muito bem, Paulo, cheio da graça de Deus, mas ele queria que Deus tirasse o espinho da cara dele. Aí Deus, ele pede a primeira vez, a segunda e a terceira. Aí Deus diz: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na. Aí Paulo entendeu
entendeu, irmão, que era dependente da graça. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Quantos são dependentes da graça de Deus? Aleluia. Quantos precisam dessa graça? Ai de nós se não fosse a graça de Deus em nossas vidas. Verdade. Aleluia. É desse jeito. Aleluia. Aí Paulo entendeu. Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eita glória. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos que estamos só? Quantas vezes aqueles que batem nossos ombros olha para a gente com um olhar atravessado? Aí Paulo entendeu. Quando eu penso que estou fraco, aí eu vou. Sabe por quê? Porque Paulo tinha Jesus. Interessante, irmão, que Paulo não andava com Jesus, não conhecia o Jesus, mas ele sabia o que Jesus fez. A gente estamos diante de um texto que fala de um jovem, como todos aqui que estão são jovens. Aquele jovem tinha tudo, irmãos. Mas ele achou melhor desperdiçar. Quantos crentes estão dentro da igreja e estão cocheando em dois pensamentos? Meu Deus. Glória. 37 dias está se passando. Aí eu vejo aqui a igreja glorificando. E esse- Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Lembro muito bem, irmãos, Aleluia. quando eu vivia na bagaceira. Há quem diga, quando eu vivia no mundo, a gente só vai sair do mundo, meu filho, no dia que Jesus nos resgatar. É. Glória seja seu nome, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Sabe? Vai lá para casa da menina, que eu comecei a pegar a coisa. Tá certo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vivi, irmão, perdido. Mais uma vez, uma certa mulher, de cabeça branquinha assim nesse meu, eu lá na Praça da Bandeira, bem perdido, na contra libertação, meu filho. Aleluia. Não posso falar, meu filho. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher disse, apontou o dedo assim, vindo da Telpa para ali para o Colégio das Damas. Jesus quer mudar a tua história. Foi-se embora. Aleluia. Aleluia. Há quem diga, irmão, que todo bebo acerta o caminho de casa. É verdade. Tá certo. Com certeza. Não é complicado. Quero ver um bebo errar o caminho de casa. Eu passava, irmão, em canto, que eu vou no passado. Aí passa mais 3 meses. Aquela senhorinha, os cabelos brancos assim, esse meu. Esse. Depois de 3 meses. E aquela, sempre que eu pegava um copo de cachaça, irmãos, não sei se eu já contei isso, irmão. Aquela palavra falando. Deus quer mudar a tua história. Aí nesse dia o negócio foi mais sério, viu, meu filho? Ela chegou assim, pegou o dedo e disse: aquela véia, eu vou danar a mão nela. Quando eu fui assim, meu filho, o braço ficou assim, ó. E eu sem entender. Aleluia. Horário de pique, irmãos. Eu fiquei pasmo ali.
Jesus quer mudar a tua vida, porque essa vida que tu está vivendo não é a vida que Jesus quer para tu, não. Vai-se embora. Eu passei um ano completo, mundo, tomando cachaça. Mas cada vez que eu pegava no copo de cachaça, aquela palavra falava mais alto. Aí a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que a palavra de Deus, ela não volta vazia, porque ela faz aquilo que lhe apraz. Quantos têm sido alimentados por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Quantos têm Deus. sido transformados por É essa palavra? verdade. Olha, o Senhor Jesus, uma certa vez, os irmãos sabem muito bem, naquele discurso com os fariseus, lá na frente, aí quando ele chega no capítulo 8 que fala da mulher adultéria, que pegaria adultério, aí quando chega no versículo de número 32 do capítulo 8 de João, Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. O homem, quando conhece essa verdade, irmão, aquele homem que adulterava, não adultera mais. Aquele homem que roubava, não rouba mais, porque ele tem a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Esse jovem aqui, irmão, foi criado no berço de ouro, tinha de tudo. Mas uma certa vez, ele chegou para o coitado do pai. Pai, me dá parte da minha herança. Como é que já se viu, irmão? O pai partia herança, se nem o pai nem a mãe tinha morrido. Eita glória. Aleluia. É forte. Pastor Fábio. Aí passa-se bons tempos. Aí a Bíblia diz que aquele moço gastou tudo. Aproveita as oportunidades que Jesus está dando nessa. Aleluia. Para você glorificar e exaltar o nome dele. Porque Glória a o Deus. amanhã pertence a ele. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Como é, irmão, que eu sou crente, mas eu ainda estou com as práticas do mundo. Eita Jesus. Aleluia. Estou na igreja, Eita glória. cantando, pulando. Aleluia. Irmão, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Pensa num apóstolo gostar de escrever para os Coríntios. É. No capítulo de número 5, 2 Coríntios, número 5, versículo de número 17. Ele disse: eis que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez Novo. Aleluia. Irmão, nós somos crentes. Aonde nós chegarmos, não é necessário nós colocarmos uma placa na testa. Eu sou crente. Não. Sabe por quê? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aleluia. E quem está em mim, Nova criatura é. não o tem. Se nós somos, irmão, luz, como é que a luz brilha nas trevas? Aleluia. Quem tem que brilhar é o quê? Abra sua Bíblia aí, meu pastor. João capítulo 8, versículo 12. Para ver se está escrito aí. Às vezes não gosto de conferir. Falou que foi Jesus, outra vez dizendo:
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Peraí, meu filho. Quem segue a Jesus anda nas trevas, irmãos? Aleluia, não. Quem segue a Jesus anda nas trevas? Não. Continue, meu filho. Aleluia. Não andará em trevas. mas Glória. terá A luz da vida eterna. A luz da vida, irmão, é eternidade. Eu estava dando uma palavra esses dias aí, meu pastor. Eu estava dizendo, o cabo ir para o céu não para não. Mas para ele para o inferno ele para. É. Para ele se prostituir ele para. Para ele tomar cachaça ele para. Aleluia. Para ele jogar bola ele para. Mas para ir para o céu, viver uma vida de adoração a Deus. Aleluia. Que coisa melhor na vida da gente, irmãos. Aleluia. Você amanhecer o dia. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fosse morto, mas vive sem mim. Tem coisa melhor que isso. Aleluia. Aí o camarada lá do outro lado diz: mas esse crente, ninguém vê ele reclamando. Sabe por quê? Porque esse crente tem Jesus na vida dele. Aleluia. Aí a Bíblia diz que aquele moço a primeira coisa que fez, irmão, os amigos o Abandonaram. Veja só, irmão, o camarada está numa vida dessa que nós temos. Aí está com desejo de ir para o mundão. Aí esse camarada, ele não nasceu de novo. Jesus não deixa faltar água. Jesus não deixa faltar pão. Aleluia. Jesus não deixa faltar roupa. Glória a Deus. Jesus não deixa faltar calçado. O que é que tu quer mais, crente? Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia, Jesus. Quem está falando aqui, irmão, é um camarada que passou pelo câncer. Aleluia. Esse jovem aqui, irmão, como a Bíblia diz que o pai dele mandou matar um cevado, implica dizer que era um fazendeiro, né, irmão? Não é assim, pastor? Na casa dele não tinha o café de manhã, com os com leite, coalhada, queijo de manteiga, queijo de coalho, boas conversas, e o camarada ainda decidir alargar tudo isso para ir para o mundão. Tem um certo pastor que foi pastor nosso. Eu tive o privilégio de ser pastor do cunhado dele. Sabe quando eu estava começando? Você montou um vídeo dele aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. E aquele moço disse para mim: rapaz, eu vou te dizer um negócio que meu cunhado disse. Meu cunhado disse, quando estava na igreja, vivia preso. Meu Deus. Tu conhece? Jesus amado. Eu não vou detalhar. Pegaram esse camarada, irmão, adulterando. Meu Pregaram, irmão, que o fogo descia. Eita glória. Irmão, é melhor sofrer com Jesus. Aleluia. Porque Jesus tem vida eterna para nós. Aleluia. O mundão aí, irmão, tudo é passageiro. Veja o que foi com o apóstolo Tiago no seu capítulo 4, versículo de número 7. Sujeitai-vos. A Deus. Sujeitai-vos A Deus.
resistir ao diabo e ele fugirá. de vós. Mas, irmão, a gente vai ali, não tem problema não. Final de ano, um parente meu, que eu não vou dizer quem é, presbítero da igreja, bom situado, chegou lá em casa, final de ano, eu disse, não, vamos lá para casa de mamãe, a gente toma um champanhezinho lá. Eu digo, meu filho, champanhe tem álcool. E eu já saí do álcool. Aí depois do champanhe, irmão, vamos tomar um vinhozinho? Minha mãe estava se mudando, a gente vai tomar um vinhozinho lá. Não tem problema não. Aí do vinhozinho, vamos tomar uma cervejinha? Sabe o que é que hoje? Na cachaça. Deixa eu te dizer o inimigo não está preocupado se tu tem 50 anos de crente, não. A preocupação dele é te tirar da presença. É verdade, Jesus. Mas Jesus lhe deu uma receita. Aleluia. Vigiai para que não caia em Ação. porque a carne é, Fraco. mas o espírito é. Pronto. Forte. Sabe quem é que vai vencer, irmão? É quem está mais forte. Aleluia. Se tu estás alimentando a carne velha é quem vai vencer. Eita, Jesus. Mas se tu estás alimentando o espírito, aonde tu chegar, a tua palavra vai fazer Glória. efeito na vida de alguém. Aleluia. Libertação. Ô, glória. Eita, glória. Que situação, irmão, desse moço? Tinha perdido tudo quanto tinha. Mas ele entendeu que tinha alguém que fazia alguma coisa com ele. Imagine, irmão, o coração daquela mãe e daquele pai. Todo dia de manhã, aquele banquete. Mas está faltando uma pessoa. Tu pode sair da presença de Deus, mas eu quero te dizer que teu nome ainda está escrito, fica escrito no livro da vida. Glória. Versículo 17. E tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. De fome. Eita, glória. Olha. Aí antes dele falar isso aqui, ele perde tudo quanto tinha. Na época lá, estava uma época de crise de fome. Os irmãos conhecem muito bem, eu estou dando uma pincelada aqui, porque as horas não me permitem. Ele teve desejo. Foi pedir o quê? Emprego a um fazendeiro. O fazendeiro negou o emprego para ele e disse que o emprego que tinha era para ele tomar conta dos porcos. Eita, Jesus. Ele teve desejo de comer as bolotas do povo. Eita, Essas glória. bolotas, irmão, era uma ração que se tinha na época. Alguém disse por aí que era uma lavagem, mas não era uma lavagem. Mas ele entendeu que aquele pai estava esperando. Aleluia. Veja o versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Eita, glória. A primeira coisa, quando o homem sai da presença de Deus, sabe o que é que bate nele? A vergonha. Aleluia. Veja o reconhecimento desse jovem. A Bíblia diz que o salário do pecado é A morte. mas o bom gratuito Gratuito de de Deus Deus. é A vida eterna. Aleluia. tem Jesus. Não adianta não, meu filho. Você está aqui dentro.
está cocheando em dois pensamentos. Ou você serve a Jesus, ou serve ao inimigo de nossas almas. Não vou nem chamar o nome dele. É. Eu não gosto de chamar muito, não, sabe? Eu gosto de chamar de Jesus. Versículo de número 20. E levantando-os foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para morrer numa cruz, para nós não perecêssemos. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo pagou um alto preço por nós. Aí tem um hino de Armando Filho que diz: valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia. Mas Jesus Cristo também, irmão, foi bem claro quando ele estava naquela reunião com os seus discípulos. Ele disse: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. Quantos estão procurando uma paz numa prostituição? Eu digo se mediar agora. Quantos estão procurando uma paz numa bebedeira? Quantos estão procurando uma paz numa casa de jogo? Sabe quantas vezes vou encontrar? Nenhuma. Verdade. Mas a minha Bíblia diz e a sua Bíblia diz que Jesus Cristo é o príncipe Da da paz. paz. Aleluia. Quem tem Jesus, irmão, tem paz. Aleluia. Eita glória. Glórias a Deus. O inimigo pode dizer: não vai dar certo. Aí você diz: vai dar certo. Aleluia. Porque Jesus está comigo. Glória a Deus. Aleluia. Interessante, irmão. O pai não podia abandonar aquele filho, né? Pela maldade que ele fez. Ele não podia desprezar o cabra sem vergonha, mano. Ele viu o filho de longe, correu e abraçou. E o filho, versículo 21, irmão, confira aí. E o filho que ele disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Como nós estamos se prostrando diante do nosso Deus? Como nós estamos adorando a Ele, como Ele é digno de louvor e de adoração? Como? Se nós formos pesar na balança, nós somos cheios de falha. Mas Ele está do nosso lado 24 horas. Aleluia. O inimigo tem tentado nos destruir, trabalha 24 horas, mas ele trabalha 24 horas para nos abençoar. Aleluia. Correndo. Mas o pai disse ao seu servo: trazei-lhe depressa a meia roupa e vestir-lhe, e podendo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aquele jovem tinha uma roupa boa, aquele jovem tinha um anel no dedo. Aí quando aquele jovem deixa tudo isso, vem para casa sem roupa, maltrapilho, fedorento, sem sandália, veja o que é que o texto diz. Eu não vou adiantar mais, porque a hora não permite. Mas eu quero lhe dizer, as coisas estão difíceis. Porque o crente que diz que o negócio está fácil, diz que ele é um mentiroso. Porque Jesus Cristo disse: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende Bom ânimo. Mas tende Bom ânimo. Mas pregador,
pecador, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu não sei não, mas Jesus sabe. Aleluia. Imagina aí, meu pastor. Imagina aí, Dimas. Se nós não passássemos por situação diversa. Quantos estavam aqui? Quantos estavam aqui? Aleluia. Nós somos devedor. Se nós, irmãos, subisse e descesse aqui, nessa rua aqui, de joelho, era pouco. Olha o que o pai fez. Traz, prepara no vinho salgado. Esse meu filho estava perdido. Esse meu filho foi achado. Esse meu filho estava morto e reviveu. Aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, irmãos, começaram a se alegrar. Imagina aí, por quê? Mas tem um detalhezinho aí do filho mais velho. Aquele filho mais velho, irmão, quando viu aquela alegria, ele não podia se alegrar. Quantos estão dentro da igreja? Eu estou dizendo isso Aleluia. porque eu tenho convicção do que eu estou dizendo. E não se alegrem com a tua vitória. Eita, Jesus. Verdade. Quantos estão dentro da igreja? Tu louva bem. Fica com inveja. Quantos está dentro da igreja? Deus faz a promessa, cumpre a promessa. E tu está com o teu carro. Tu tinha andado com uma bicicleta. Te dá uma morte. Não era para ser diferente, irmão? É. Será que lá no céu vai ser assim? Aleluia. Glória a Deus. Uma palavrinha, né, irmão, de reflexão. Outro dia a gente fala mais. Aleluia. Aí a Bíblia diz, irmão, que aquele moço é aquele banquete. O que é isso que estão fazendo aí? Aí aquele fofoqueiro, né? Que fica pelos cantos da parede. Teu filho chegou, teu irmão chegou e teu pai está dando um banquete. Da glória. Aleluia. Olha, mandou matar um boi. Foi mesmo. Um boi cevado. No meio do boi. Eu quero te dizer que Jesus tem o melhor para ti. Aleluia. Glória a Deus. Eu desafio um crente, Dimas, nessa noite, que Jesus tem uma coisa a mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aí será que nós estamos dando o melhor para ele? Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Aí o pai chega para aquele filho. Meu filho, vamos para a festa. Aí aquele pai diz, aquele filho mais velho, mas pai, tanto tempo que eu trabalho para o Senhor e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar, mas, meus amigos, aí ele diz, olha a palavra do pai. Aleluia. Meu filho, teu irmão, estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Aleluia. Era necessário, meu filho, que eu fizesse uma festa para nós nos alegrar. Aleluia. Glória a É Deus. muito profundo isso. Quantos conhece isso aqui? Mas não quero ver tu prosperar. Mas eu aprendi com essa palavra aqui, quando eu abro a bocona que Jesus me deu para abençoar alguém,
Eu sou abençoado. Glória a Deus. E eu aprendi também, eu estou uma folheada assim aí, que o apóstolo Paulo, ele diz que a gente planta, a gente colhe aquilo que nós plantamos. Plantamos. Não adianta não, meu filho. Se você plantar coisa boa hoje, lá na frente você vai colher coisa Boa. Mas também se você plantar coisa ruim, você vai colher coisa ruim. É verdade. Aleluia. Crente, irmão, querendo tomar do seu irmão, É desse jeito. Aleluia. Eita, pai. fica com aquilo que Deus te deu. Aleluia. Deixa o coitadinho do teu irmão com aquilo que ele tem. Aí quando o negócio aperta, ai, 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 ui, ui, o que foi que aconteceu? Dá uma olhadinha lá para trás. Aquilo que Jesus determinou para tu é teu. Aleluia. E quando vir a bênção, ela vem drobada, feito tapioca. É. Tá glória. Os irmãos crescem. É. Aleluia. A gente são uma nova criatura agora. Glória a Deus. Lá no Velho Testamento, a Bíblia diz, num dos mandamentos diz, não cobice a mulher do teu próximo, nem a fazer. Nessa. Aleluia. Eita. Mas o meu vizinho comprou um móvel tudo novo da casa dele. Eu dei. Fica com o teu sofazinho rasgado mesmo, que no tempo certo vai chegar o novo. Aleluia. Oh, glória. Tá desse jeito. Eu ia falar 15 minutos, já falei quase meia hora. Tá bom, né?